Coletiva de imprensa com o delegado da Polícia Civil de João Pinheiro, Dr. Leandro, que vai estar falando a respeito da prisão do cantor evangélico Obediel Lucas, aqui na cidade de João Pinheiro, a respeito dos crimes de pedofilia contra crianças de 12 a 14 anos. Dr. Leandro, o senhor está com a palavra? Bom, senhores, obrigado pela presença de todos. A Polícia Civil ontem, ela, por meio da 6ª Delegacia de Polícia de João Pinheiro, nós cumprimos o mandado de prisão temporária de um investigado por crime de estupro de vulnerável. Essas investigações elas começaram há cerca de 3 meses. O Conselho Tutelar nos repassou uma denúncia anônima que narrava a suposta prática aí de crime de estupro de vulnerável contra adolescentes. A partir dessa denúncia, a gente começou a empreender algumas diligências, realizar algumas investigações e chegamos aí à autoria desses fatos e algumas vítimas. Na verdade, nós apuramos aí que o investigado ele utilizava sempre do mesmo modus operandi, da mesma forma de agir. Ele abordava alguns desses adolescentes pela internet, por meio de redes sociais, Facebook, WhatsApp. Ele abordava pelo Facebook, chamava esses adolescentes para conversar e passava o número de WhatsApp. E por meio do WhatsApp ele conversava com esses adolescentes e marcava encontros com eles. Adolescentes aí entre 12 e 14 anos. Foi apurado, de acordo aqui com o conjunto probatório dos autos, que ele manteve relação sexual com um desses adolescentes quando ele ainda tinha 13 anos de idade. Fato esse que configura o crime de estupro de vulnerável, embora tenha sido consentido, mas a lei ela prevê que o relacionamento sexual ou qualquer ato libidinoso com criança ou adolescente com menos de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável e o consentimento passa a ser não importante nesses casos. Então nós apuramos aí que essa forma de agir dele pelas redes sociais era comum, são diversas. Isso ocorre há cerca de mais ou menos 3 anos, pelo que foi apurado. Então pode ser que haja outras vítimas também. A gente apurou aí a princípio 3 vítimas. Uma das vítimas foi comprovado aí que houve essa relação sexual. Em relação à outra vítima, também teve essa comprovação, só que, ao que tudo indica, está sendo apurado ainda, ela já contava com 14 anos. Então, nesse caso aí, não seria crime, né? Não configuraria o crime de estupro de vulnerável de acordo com o Código Penal. E outra dessas vítimas, ele teria abordado da mesma forma, via Facebook, quando ela ainda tinha 13 anos, mas ainda estamos apurando se chegou até essa prática sexual com esse adolescente. A Polícia Civil ela tem investigado muito esses crimes de estupro de vulnerável, que nesses últimos 4 meses nós efetuamos 4 prisões em relação a esses crimes. E a gente vê que muitas vezes esse crime ocorre dentro da própria residência. Não é o caso desse fato de ontem, mas ocorre por pais ou com a omissão dos pais, por adultos aí que vêm aqui muitas vezes e falam que as vítimas consentiram para o ato, que eles namoram, têm um relacionamento amoroso prévio já com a vítima. Só que é fundamental esclarecer que o consentimento da vítima não é válido nesses casos, que a lei prevê que o relacionamento com pessoas com menos de 14 anos é crime e configura crime. E caso os pais aí sejam omissos nesses casos, eles também responderão pelo crime de estupro, pois têm o dever de agir. Então é importante ressaltar que não é permitido pela lei esse relacionamento entre pessoas maiores de idade e pessoas com menos de 14 anos de idade, que configura o crime de estupro de vulnerável. Em relação aos fatos de ontem, embora não sejam algo que ocorreu dentro do seio familiar, são crimes graves e a gente deixa aí o alerta que os pais devem fiscalizar e acompanhar de perto, monitorar de perto os filhos em relação ao uso da internet. Porque
porque a gente vê que muitos desses crimes eles começam com assédios, com aliciamentos em redes sociais ou em jogos mesmos que ocorrem aí, que as crianças, os adolescentes participam. E muitas vezes esse acompanhamento, esse monitoramento de perto dos pais faz com que previne esse tipo de crime, né? Então é importante que eu alerto que os pais acompanhem sempre de perto os celulares, a internet, com quem essas crianças, esses adolescentes estão conversando e ver o conteúdo dessas mensagens. O investigado que foi preso ontem, a gente vê que após os fatos ele conversava com esses adolescentes e fazia uma certa pressão psicológica para que eles apagassem as conversas. Talvez aí pelo receio de ser pego ou receio de ser denunciado. Ele fazia essa pressão e muitas conversas ali eram apagadas para evitar essa comprovação dos fatos. Então é importante esse acompanhamento de perto pelos pais para que evite isso, que a criança não seja permitida ali que ela apague as conversas ou algo nesse sentido, buscando evitar que esses fatos aconteçam. Foi preso em seu local de trabalho ou foi preso em casa? Ele foi preso no seu trabalho, após a representação pelo mandado de prisão temporária, um mandado que tem um prazo de validade a princípio de 30 dias. Cumprimos esse mandado ontem na parte da manhã e foi no local de trabalho dele. E o depoimento negou ou confirmou? Olha, o investigado, até então, nessa primeira fase da persecução penal, a gente deixa claro aqui que é um suspeito, é um investigado, que ainda não há comprovação de culpa, isso é o Poder Judiciário que poderá fazer mais para frente, mas ele, na verdade, ele faz uma confissão parcial dos fatos. Ele foi ouvido em 2 oportunidades e ele alega que sim, que manteve relação sexual com algum desses adolescentes, mas ele alega que esses adolescentes teriam mentido a idade para ele. Embora a gente saiba, pela compleição física das próprias vítimas, das pessoas que foram ouvidas aqui, de uma das vítimas, a gente percebe claramente que a idade não condiz com os 16 anos que ele alega que esse adolescente teria. Aí afirma que teve a relação só, entretanto ele nega que sabe da idade, né? Prisão temporária, crime de hediondos até 30 dias. Qual que vai ser o trâmite para sair uma preventiva, e a preventiva com um máximo aí de 180 dias? Como que vai funcionar esse trâmite para mantê-lo preso? E as vítimas, todas do sexo masculino? Em relação à temporária, por se tratar de crime hediondo, o prazo de 30 dias. A partir nesses 30 dias a gente tem aí esse prazo para concluir as investigações, ainda há alguns fatos a esclarecer. Concluindo as investigações, entendendo pelos requisitos da preventiva, a gente representa pela preventiva, manda para o Poder Judiciário e convertendo essa prisão em preventiva, em tese não há um prazo para que haja essa prisão, embora esse prazo de 180 dias seja mencionado aí na jurisprudência, mas pela lei realmente não tem um prazo fixo, ele pode ficar preso aí até o final do processo, desde que subsista aí os requisitos da preventiva para ele ficar preso. Então, certamente, no final das investigações, a gente irá representar pela prisão preventiva e aí o juiz entendendo, com o aval ali do Ministério Público, entendendo que é cabível, ele irá decretar prisão preventiva e responderá o processo ali, preso. O sexo das vítimas, apuramos todos do sexo masculino, adolescentes entre 12 e 14 anos, o sexo masculino a princípio é esse o perfil do investigado. O senhor conseguiu apurar se há alguma relação pelo fato deles supor ter influência ao aliciar essas vítimas? A gente apurou que ele era professor, daria aula de bateria para alguns adolescentes, mas a princípio não há nenhuma relação desses fatos, assim. Não há essa vítima que a gente identificou, e essas vítimas todas foram feito contato pela rede social. Não tinham contato prévio, não conhecia previamente, fez o contato direto pela rede social, então a princípio não há essa ligação, não.
tem passagens para a polícia por outros crimes ou não? Não, ele não condenação, não tem antecedentes criminais. Então, assim, na verdade, trata-se dos primeiros fatos aqui que ele é investigado. Após o caso ser noticiado, alguns comentários, pessoas dizendo ter sido aliciadas por ele. Alguma delas já procurou a delegacia para entrar com mais alguma denúncia? O senhor acredita que novas vítimas venham aparecer com o caso ganhando essa divulgação que também isso aqui será transmitido em emissoras do Estado e acreditamos que também nacional, delegado? Sim, é muito importante inclusive esse veículo de comunicação aqui da imprensa e a gente noticiar esses fatos, porque a gente apurou que, em tese, os crimes vêm ocorrendo desde 2018. Então, assim, a gente acredita que há, sim, outras vítimas, há informações de que há outras vítimas, e esse canal aqui com a imprensa é fundamental, inclusive para informá-las que podem procurar a delegacia. Ainda não houve procura nesse sentido, mas não serão expostas. A gente vai preservar, a gente sempre preserva aqui a identidade das vítimas, as informações que são prestadas. É importante dizer que elas são vítimas, inclusive há uma lei nesse sentido que protege as vítimas de crimes sexuais para que elas não sejam revitimizadas pelo Estado ou pela sociedade, em que elas são unicamente vítimas aqui, serão tratadas como vítima, todos os direitos garantidos, sigilo da identidade delas. Elas podem vir relatar, que é importante nesse momento o relato de todas as vítimas, para que a gente possa apurar da melhor forma possível os fatos. Pergunta, o senhor falou de 3 possíveis vítimas. Essas vítimas foram ouvidas já? Qual a situação? 2 delas já foram ouvidas, 2 dessas vítimas foram ouvidas, a gente colheu o termo de informações delas, e uma ainda não. Uma ainda a gente está no momento adequado para ser ouvido, justamente para essa preservação de identidade, preservação da imagem. Então a gente busca alinhar com as vítimas o melhor momento para que elas sejam ouvidas, de forma que elas não sejam expostas, que elas estejam tranquilas para isso, porque o que a gente busca aqui, o nosso maior objetivo é preservar e evitar a revitimização realmente. Delegado, sobre as vítimas, como é feito esse tratamento? Existe um tratamento psicológico para elas? Como é que funciona? A gente faz aqui, a gente oficia sempre nesses casos, a gente faz um ofício aqui tanto para o Conselho Tutelar quanto para o CRAS ali, que é um órgão da prefeitura que tem psicólogos, tem assistentes sociais que são capacitados para acompanhar essas crianças. Então há um acompanhamento, sim, normalmente por essa rede de proteção que há para as crianças, para os adolescentes, junto com o Conselho Tutelar aí, que vai acompanhando esses casos normalmente e vai dando esse acompanhamento que é necessário e esse resguardo para as crianças aí. Ok, alguém? Só se condenar, mais ou menos ele pode pegar uma média. O crime de estupro de vulnerável, ele tem uma pena aí que vai até 15 anos, de 8 a 15 anos. Isso vai depender muito da quantidade de vítimas, isso pode influenciar para mais, para menos ali a quantidade de pena do investigado. O delegado Dr. Leandro pela coletiva de imprensa, e a imprensa está à disposição da Polícia Civil de João Pinheiro. A gente agradece. Muito obrigado.